Tô. Quem faz a oração para a gente, então? Eu posso fazer. Maravilha. Vamos fechar nossos olhos, acalmar os nossos corações, mentalizar o Mestre Jesus, agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos as obras de André Luiz, que tanto nos esclarece quanto a nossa necessidade de evolução espiritual. Agradecemos os dirigentes espirituais desses estudos, aqui representados pelo João Carlos, e que essas vibrações de paz e de harmonia possam permanecer em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, vamos lá. Vamos aqui começar esse capítulo 8, né? A gente já tinha lido uma parte, mas vamos aproveitar aí desde o começo para ficar mais completo assim o conteúdo. Se eu tive bastante interesse pelo capítulo 4, em que fala que nós podemos ficar mentalmente presos aos nossos próprios pensamentos, aos nossos quadros mentais, em função dos erros que nós praticamos, e a ponto desses quadros mentais obnubilarem, quer dizer, criarem os obstáculos para que a gente consiga até perceber a realidade do que está acontecendo, ou aquilo que está acontecendo a gente vê pelo nosso prisma problemático, como diz o capítulo 4, e ainda esses quadros mentais nossos podem ser salgados com quadros mentais do mesmo conteúdo da espiritualidade inferior que sintoniza com aquilo. Foi o capítulo, digamos, que eu assim mais fiquei interessado como assim um conhecimento que eu deveria carregar comigo para evitar as significativas quedas. Esse capítulo 8, ele é o complemento do 4. Ele vai nessa direção e vai falar mais agora da parte, não da pessoa que cria para si os quadros mentais em função dos próprios erros, mas vai falar do complemento, do que advém dos outros espíritos como ideias falsas, mas daquele mesmo conteúdo para nos obsidiar gravemente e nos levar a uma fixação mental depressiva. Foi um capítulo que eu achei magnífico, esse aqui, como um conteúdo para a gente carregar mesmo conosco, para não esquecermos nunca disso aqui, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, vamos lá. O estudo da mansão era fascinante, mas reclamava tempo. Então, vê aí, né? Não tem como apressar o estudo de uma doutrina dessa que nos dá consolo e também nos dá responsabilidade. Demanda tempo. No entanto, a oportunidade que nos for oferecida era das mais valiosas, de fato. De fato, o conteúdo desse capítulo 8 é uma coisa extraordinária. Hilário e eu solicitamos o assentimento, o consentimento, a anuência, a aquiescência das autoridades a que devíamos consideração e efetuamos proveitosa entrosagem de serviços, permanecendo sitiados no Instituto por alguns meses, de maneira a recolher ensinamentos e fixar observações. Então, vejam, eles foram na colônia Nosso Lar, pedir autorização para saírem da beleza da colônia Nosso Lar e permanecerem meses numa instituição infernal, numa instituição que é um jardim murado numa região infernal onde nem chega a luz. Porque era proveitoso. E eles estão no serviço, não vai só ouvir estudos, não. Né? E recolher ensinamentos e fixar esses ensinos. Isso que é o mais importante. Não adianta a gente sair lendo aqui com uma pressa danada e não fixar esse conteúdo na gente, porque mesmo fixando o conteúdo, às vezes a gente dá uns deslizes graves. Então, vamos lá. Foi assim que nos dispusemos a partilhar
com Silas o trabalho atinente ao processo Antônio Olímpio, a cuja fase final assistíramos com fervoroso interesse. Todo mundo lembra do Antônio Olímpio, né? Todo mundo lembra? Vamos ver se esse professor ele está realmente adequado. Fala aí para mim aí, quem é o Antônio Olímpio? É o homem-polvo. É o homem-polvo. O que ele fez de erro? Ele matou os irmãos. Ele matou os irmãos. Deu a bebida para os irmãos e jogou eles no lago. Sim, exato, exatamente. E agora ele está recolhido na mansão tem alguns dias, né? Sim. Ninguém sabia quem ele era. Não, ninguém sabia o que ele era, quem era e tudo. Inclusive, pensaram que ele tinha... O André Luiz, né, com o Hilário, achava que ele tinha sido atropelado, né? Olha o sorriso do professor. Está funcionando esse estudo, está funcionando, maravilha. Não funciona assim, o professor é muito bom. É isso aí. Então, tá, beleza, né? Foi o único e último dos 22 casos que Druso olhou, né? Pediu para que a esposa viesse, fez uma oração, a esposa apareceu em 1 minuto. Veio de uma outra colônia. Olha, ele vai ter que ficar aqui na mansão, o trabalho de recuperação vai ser longo. Depois é o seguinte, ele só pode renascer como filho do próprio filho, você vai ser a esposa dele, e os irmãos mortos vão ser os filhos de vocês, né? E ainda, você vai ter que ir lá na fazenda e trazer esses irmãos para cá. Por quê? Porque a humildade da vítima é necessária para o socorro dos algozes. Quando falou isso, ela tremeu nas bases. Calma, você não vai sozinho. Então, é isso que está aqui, né? Ó, é o Silas, o André Luiz e o Hilário, que vão junto com ela para iniciar esse processo do Antônio Olímpio. Começando a ir na fazenda e eles têm que convencer os irmãos que foram mortos a sair de lá. Vir para a mansão. Se recuperarem para reencarnarem, né? Então, vamos lá. 6 dias após a reunião em que ouvimos a palavra de Sâncio, o grande ministro, a irmã Alzira, a ex-esposa do Antônio Olímpio, que será novamente esposa dele, certo? Veio ao estabelecimento em obediência ao programa que Druso passou a traçar para as tarefas que lhe dirimiam respeito. Então, vê, o ministro Sâncio traçou um plano geral de uns 100 anos de trabalho, mas os detalhes agora é o diretor da instituição, Druso, quem está detalhando o plano, né? Então, vejam quantos espíritos superiores não participam do nosso processo reencarnatório, ainda que nós tenhamos vindo de uma região inferior, né? E eles apoiam essa reencarnação. Nunca estamos abandonados. Designado pelo diretor da casa, Silas recebeu-a em nossa companhia, alegando que juntos atenderíamos ao problema, agindo em cooperação. Então, vejam aí, né? Nós nunca vamos agir sozinhos, né? Seja qual for o problema que a gente tem que enfrentar pela frente, a gente vai agir com uma equipe, né? Mas vejam, o diretor da instituição ele não pode, mas o Silas é capaz. O Silas é... E o diretor está participando no planejamento, né? Talvez, numa ocasião ou noutra, ele também vai auxiliar diretamente. Mas, enfim, tem toda uma equipe trabalhando. Então, vamos lá. 6 dias depois da reunião, ela veio para morar na mansão Paz, né? A nobre criatura, depois das saudações usuais, esclareceu-nos que, amparada por amigos de certa colônia socorrista, fazia o possível para ajudar o filho que deixara na terra. Então, digamos assim, na outra colônia em que ela estava, com o amparo dos que trabalhavam nessa colônia, ela já estava ajudando o filho, né?
Então, ela tem ido lá com Amparo para ajudar o filho. Apenas mudou para a colônia, porque o Antônio Olímpio está ali também, para a Mansão Paz, e ela vai trabalhar também pelo Antônio Olímpio. Tudo bem até aí, gente? Tudo jóia? Então vamos. Luiz, lembra do Luiz? Luiz é o filho do Antônio Olímpio que está reencarnado. Luiz, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos paternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados, informou-nos a interlocutora. Sofria tremenda obsessão no próprio lar. Então, digamos assim, o filho era assemelhado ao próprio pai, né? Muito vinculado ao lucro, ao dinheiro. E, por isso, sofria uma obsessão tremenda. Beleza. Sob teimosa vigilância dos tios, os que foram mortos, né? Os tios desencarnados, vigilância sobre ele, que lhe acalentavam a mesquinhez, detinha larga fortuna sem aplicá-la em coisa alguma. Então, digamos, se ele já era mesquinho, os tios mortos estavam alimentando ainda mais a mesquinhez dele, né? De forma que ele tinha muito dinheiro e não fazia nada com esse dinheiro. Dinheiro guardado total. Enamorara-se do ouro com extrema volúpia, quer dizer, com extremo prazer dos sentidos, namorado do dinheiro. Submetia a esposa e os 2 filhinhos às mais duras necessidades, receoso de perder os haveres, que tudo fazia por defender e multiplicar. Quer dizer, a esposa estava doente, os filhos estavam doentes, era para comprar um determinado remédio, se o remédio era caro, não era comprado. Se era para comprar algumas roupas para substituir aquelas outras roupas, não era comprado. Se era para comprar alguma alimentação melhor que desse, né? Não, vão comer essa comida aqui. Então, tratavam com mais dureza. Clarindo e Leonel, esses são os irmãos que morreram, certo? Os espíritos que estão obsidiando o sobrinho. Clarindo e Leonel, não satisfeitos com lhe se viciarem, lhe maltratarem, lhe ofenderem a mente, conduziram para a fazenda usurários, quer dizer, né? Pessoa que se serve ao uso, avarentos, mesquinhos, e tiranos rurais, desencarnados, cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre para lhe agravarem a sovinice, né? A avareza. Então, vejam, a pessoa já era avarenta, mas aí os tios aumentaram essa avareza. E ainda o que fizeram os tios? Trouxeram usurários, trouxeram outros avarentos para tornar a avareza da pessoa máxima possível. Máxima possível. Então, agravou o que ele já tinha de ruim nele. Luiz, desse modo, respirava no mundo de imagens estranhas, em que o dinheiro se erigia em tema constante. Então, vê? Pensamento fixo no dinheiro. Imagens estranhas. Perdera, por isso, nesse estado de sovinice, agravada pela presença desses espíritos todos inferiores, perdera, por isso, o contato com a dignidade social. Quer dizer, já não participava de nada no contexto social. Não ia na igreja, não ia em algum templo religioso, né? Não tinha algum encontro social, de estudo, enfim. Perdeu o contato. Tornara-se inimigo da educação. Está estudando alguma coisa? Não. Nunca. Inimigo da educação. E acreditava tão... Ora, também então não vai apoiar o estudo dos filhos, né?
Não vai saber nem que nota está tirando na escola, nunca vai sentar para ensinar aqui uma tabuada, alguma coisa, não. E acreditava tão somente no poder do cofre recheado para solucionar as dificuldades da vida. Adquirira o doentio temor de todas as situações em que pudesse surgir despesas inesperadas, né? Quebrou o chuveiro elétrico, vai ficar quebrado. Quebrou não sei o que, vai ficar quebrado. E eu previamente adquiro um receio de que algo gere uma despesa extra, né? E o que tiver que quebrado vai continuar. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários que a própria companheira desconhecia, percebe? Então, a própria esposa não sabia de determinadas contas bancárias refertas de dinheiro, tanto quanto mantinha em custódia, em prisão, em segurança, no lar, enormes bens. Fugia deliberadamente à convivência afetiva. Então, não queria ter uma relação de amizade, de afeto com ninguém. Fugia disso. Tinha receio, talvez, de que alguém lhe pedisse emprestado algum dinheiro, alguma coisa. Fugiu de toda a convivência afetiva, mesmo com os parentes, mesmo com os filhos e talvez com a esposa. Relaxara a própria apresentação individual, né? A ponto tão fixado no dinheiro que não sei, não fazia barba, não penteava o cabelo, não tomava banho, tanto quanto poderia, ou no grau a gente não sabe, mas a própria apresentação individual está relaxada. E encravara-se, olha o verbo que o André Luiz está usando, encravou-se em deplorável misantropia, quer dizer, em ódio pela humanidade, em falta de sociabilidade, obcecado pelo pesadelo do ouro que lhe consumia a existência. Então, já viu o grau de avareza multiplicada por 100 pela obsessão em cima do próprio defeito que a pessoa carrega. Em seguida, a distinta senhora Alzira, a mãe, né, a esposa do Antônio Olímpio, buscando orientar nossas futuras atividades, participou-nos que o afogamento dos cunhados se verificara em seus tempos de recém-casada. Então, o que ela vai esclarecer um pouco da situação para que o trabalho possa ser desenvolvido numa direção ou noutra, né, o que fazer em cada momento. Então, olha, o meu esposo, ele assassinou os irmãos quando nós éramos recém-casados. E quando o filhinho mal ensaiava os primeiros passos. Então, quando o Luiz ainda era bebê ali, começando a andar. E após 6 anos sobre a dolorosa ocorrência, sobre o assassinato, encontrara ela também a desencarnação no Lago Terrível. Então, 6 anos depois do assassinato, né, do assassinato dos irmãos, ela mesma morreu, ela se suicidou sob a influência do Clarindo e do Leonel, 6 anos depois. Antônio Olímpio, que lhe sobrevivera, então ficou viúvo, né, na esfera carnal, quase 3 lustros, quase 15 anos. Um lustro são 5 anos. 3 lustros, 15 anos. Ô, Júnior, Sim. ela é porque desculpa, ainda sou meio enroladinha nessa história, porque teve algumas quartas-feiras que eu perdi por causa do meu trabalho, né? Não tem problema. Pode falar, Ale. Fica à vontade. Então, assim, ó, a senhora era casada com Antônio Olímpio, tinha um filho pequeno, e durante esse casamento ele matou os irmãos, e depois de 6 anos ela se suicida nesse lago? No mesmo Sim. lago? No mesmo lago. Sob a influência. Obsediada pelos dois, então. Exato. Tá. Exato. Tá. Obrigada. Resgatando débitos pregressos.
Certo, mas com suicídio? Com suicídio influenciado pelos obsessores. Então, você vê, não é um suicídio, digamos assim, que ela Tá, carrega toda a responsabilidade da coisa, certo. né? Então, resgatando algum débito, mas também tem a sua parte de comprometimento aí, né? Com Com certeza. certeza. Que Sim, não se faz um suicídio, né? Mesmo influenciado, um percentual aí da parte dela tem que ser contado, né? sim, sim. Tá, valeu, obrigada aí. Beleza. Então, ele ficou vivo, quer dizer, vamos contar aqui os prazos. Ele assassinou os irmãos. 6 anos depois, a esposa se suicida sob a influência desses irmãos. Ele vive 15 anos mais, o próprio Antônio Olímpio. E por 20 anos, precisamente, padecia nas trevas. Então, ele está 20 anos em região infernal. O prazo maior do que o próprio prazo de 15 anos, né, que ele curtiu o dinheiro como viúvo. Como viúvo. Então, você vê, tá? Já que a gente diz, oh, não adiantou nada, meu filho. Não adiantou nada nem na questão do tempo. A não falar do seu grau de sofrimento na região trevosa, no próprio tempo, tu ficou feio. E olha que há 20 anos ele está sofrendo nas trevas, mas ele não está bem ainda. Ele está recém-recolhido na Mansão Paz. E ainda em sofrimento, porque ele está na Mansão Paz dormindo. Quanto tempo será que ele vai se recuperar para estar pronto para a reencarnação? Mais 15 anos? Ele está muito mal lá na mansão. Não adianta estar na mansão. Claro, é melhor do que não estar. Mas ele está lá como se não estivesse, porque ele está dormindo, preso ainda ao pensamento fixo do assassinato. Luiz, dessa forma, o filho, dessa forma alcançava a madureza plena, tendo atravessado os 40 anos da experiência física. Então, ela está relatando também a idade do filho aí, ó, né? O filho, o obsidiado, avarento, com a avareza agravada pela obsessão cruel dos tios, que ainda trouxeram outros espíritos enlouquecidos pelo dinheiro, ele tem mais ou menos os 40 anos. Ante a palavra do assistente, é o Silas, né? Que indagou quanto os seus tentames de socorro ao marido desencarnado, Alzira declarou que isso lhe fora realmente impossível, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente. Então, o Silas perguntou, e você, nesse prazo aí de 20 anos, ele está padecendo nas trevas, você tentou auxiliá-lo? Ora, tentativas houve, mas de resultados impossíveis. Por quê? Porque os irmãos se tornaram carcereiros ferozes dele. E como até então não conseguira escudar-se, apoiar-se, proteger-se, amparar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial, não lhe permitiam os verdugos qualquer aproximação. Então, digamos, ela desencarnou, suicida. Ela própria, talvez pelo estado de suicídio obsidiada, ficou algum período sem conseguir coletar uma assistência espiritual externa de espíritos elevados, né? A gente sabe que quando nós morremos, tem uma equipe que trabalha nos cemitérios, já tentando amparar. Talvez pelo suicídio sob obsessão, ela ficou um prazo sem conseguir receber o apoio, como ficou André Luiz, 7 anos sem receber apoio lá no livro, no começo do livro Nosso Lar, né? Mas depois ela conseguiu algum apoio. Mas estando até melhorada, ela ainda não tinha uma equipe que pudesse auxiliar para se aproximar e ajudar o marido. Tá, vamos lá. Mas agora ela tem, né? Tem uma equipe e o Silas é um espírito de elevação fantástica, né? E vai ajudá-la. Ainda assim, em ocasiões fortuitas,
Ainda assim, num momento ou no outro, numa situação ou noutra, dispensava ao filho, dispensava à nora e aos 2 netos, então ela já tem 2 netos, né? Algum amparo, o que se fazia extremamente difícil, uma vez que os obsessores velavam irredutíveis, guerreando-lhe as influências, né? Então, fortuitamente, numa ocasião ou noutra, ela auxiliava o próprio filho, ela auxiliava a nora, ela auxiliava os netos, talvez menos ao filho, mais à nora e aos netos. Porém, os obsessores guerreando as influências, tornando muitas vezes a sua atividade de auxílio, né, infrutífera. Então vamos lá. À vista da pausa espontânea que se fizera em nosso entendimento, num testemunho de comovedora humildade, consultou a Silas se a mansão poderia facultar-lhe a visita ao esposo antes da viagem à procura do filho, segundo as tarefas programadas. Então, vejam, ela está lá na mansão, ela provavelmente está recém-chegada, não tem muito tempo que ela está lá, né? Mas ela ainda não viu o marido. E o Druso já traçou um plano de trabalho para ela, que será executada com a presença de Silas, André Luiz e Hilário, né? E provavelmente em outras ocasiões, talvez o próprio Druso ou outras pessoas. Não estava na programação que ela fizesse uma visita ao esposo, mas ela pede, né? Ela intercede, ela pede, humildemente, comovedoramente, ela pede que antes de seguir com a tarefa, se ela pudesse ir vê-lo, visitá-lo. O Silas tem poder, né, para decidir isso. O assistente aqueceu com o maior carinho e guiamos lá nós 3 até o compartimento em que Antônio Olímpio repousava. Então não estava no plano, mas ela pediu e foi concedido. Avizinhando-se-lhe do leito e ao vê-lo ainda prostrado e inconsciente, notei que o semblante da nobre senhora acusava visível alteração. Então ela se emocionou, né? Então ela se emocionou significativamente ao vê-lo naquele estado prostrado, inconsciente, talvez ainda com algum grau da deformidade com que chegou, né? As lágrimas borbulhavam-lhe incoercíveis dos olhos, agora conturbados por imensa dor, né? Então ela começou a chorar. Ela começou a chorar a ponto de não conseguir frear as lágrimas. E o André Luiz percebeu que os olhos dela refletiam uma dor imensa no espírito, uma dor muito significativa, né? Afagou-lhe a cabeça, em que os traços fisionômicos, ao meu ver, se reajustavam, pouco a pouco, e chamou-o Ô, pelo Júnior, nome. Sim, rapidinho uma pergunta. Ela sim, estava casada com Antônio Olímpio e tiveram o filho Luiz. O Antônio Olímpio matou os irmãos, mas ela não ficou sabendo de nada, né? Só ficou sabendo depois que faleceu, né? E foi para o plano sim, espiritual. Tá, sim. Ela beleza. não participou do trama, ela não estava sabendo que eles iam morrer. Tá. Então, veja aí, então ela chegou, quando viu o estado dele, ela se comoveu demais, chorava sem parar e os olhos de imensa dor. E começou a fazer carinho na cabeça dele, e André Luiz percebeu que a deformidade dele já estava menos grave, né? Lembra que ele chegou com uma cabeça gigante, em que os olhos, nariz e boca eram nada perto de uma cabeça gigantesca. Ele realmente parecia um polvo, com braços e pernas enormes. Agora já está vendo que ele vai se reajustando, vai se reajustando. E o que ela fez? Chamou ele pelo nome. Antônio Olímpio, Antônio,
Antônio, sei lá qual era o tratamento carinhoso. Ela está chorando. Atenção na emoção, mais importante que as palavras. O enfermo abriu os olhos, pousando sobre nós, sem qualquer expressão de lucidez. Então ele abriu os olhos, mas você vê, tá vidrado. Não tem lucidez nenhuma nos olhos. Pronunciando monossílabos desconexos. Falando alguma coisa ininteligível total. Registrando-lhe a ruína mental, mais grave do que o efeito externo deformado. Aliás, o efeito externo deformado é efeito da causa interna, a ruína mental. A notável mulher pediu ao Silas permissão para orar em nossa companhia, junto do esposo, o que lhe foi concedido prazerosamente, né? Prazerosamente. Diante da nossa surpresa, o que ela fez? Ela orou ali? Não. Pegou, começou uma oração? Não. Ela se ajoelhou à cabeceira da cama, conchegou-lhe o busto de encontro ao colo, na emoção da coisa. E o André Luiz está para explodir de lágrimas, né? Que a gente lendo, a gente se emociona. Imagina o André Luiz lá. A maneira de abnegada mãe, procurando conservar entre os braços um filhinho doente. E, levantando os olhos lacrimosos para o alto, clamou com humildade, segundo a sua fé, né? Talvez ela seja católica. Levantou os olhos para o alto. Mãe Santíssima, anjo tutelar dos náufragos da terra, compadece-te de nós e estende-nos tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhora, que ninguém te dirige em vão a palavra de aflição e de dor. Sabemos, Mãe, que o teu coração compassivo é luz para os que se tresmalham, se deixam cair nas sombras do crime. E amor para todos os que mergulham nos abismos do ódio. Perdoaste os que te aniquilaram o Filho Divino nos tormentos da cruz. E além da paciência com que lhe suportastes os insultos, viestes ainda do céu, ofertando-lhe braços protetores. Mãe bondosa, tu que ergues os caídos de tantas gerações terrestres e que saras piedosamente as feridas de quantos se petrificaram na crueldade, lança caridoso olhar sobre nós, meu esposo e eu, jungidos, unidos às consequências de duplo homicídio que nos fazem sangrar os corações. Eu e ele estávamos enovelados nas teias de nosso delito. Embora estivesse ele sem mim, nas águas fatídicas, enquanto nossos irmãos experimentavam a asfixia mortal, partilhando-lhe as responsabilidades e identifico-me associada ao crime, também eu. Meu esposo, Mãe do céu, devia ter o coração envolvido em pesada nuvem, quando se desvairou na estranha deliberação que nos chagou as consciências. Para os outros, poderá ele ter sido como um impenitente que se apropriou dos recursos alheios
infligindo a morte aos próprios irmãos, menos para meu filho e para mim, que lhe recebemos os maiores testemunhos de amor. Para outros, será réu diante da lei. Para nós, porém, é o companheiro, amigo e fiel. Para os outros parecerá um egoísta, sem direito à remissão, ao perdão. Mas para nós é benfeitor, que nos assistiu na terra com imensurável ternura. Como não ser egoísta e criminosa também eu, mãe querida, se lhe usufruí os bens e me alimentei do carinho do seu coração? Vê porque ela se considera egoísta e criminosa? Que ela acabou usufruindo os bens, ainda que por 6 anos, né? E se alimentou do carinho do criminoso. Como não ser igualmente eu responsável na culpa, se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco, de assegurar-me superioridade na minha condição de mulher e mãe, né? Quer dizer, o propósito dele foi errado? Foi. Mas o propósito dele era com a finalidade de assegurar a ela uma melhor condição de mãe e de mulher. Então, ela se sente vinculada ao crime. Advoga-nos a causa, mediadora celeste. Faze-nos voltar juntos à carne em que delinquimos, para que possamos expiar nossos erros. Concede-me a graça de segui-lo, como servidora contente e agradecida, religada a quem devo tanta felicidade. Reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade e valor aquilo que roubamos. Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar as nossas contas na terra. E ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que retifica e salva. A dor que retifica e salva. Ajuda-nos a aceitá-la com dignidade. Mãe, atende-nos. Estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão do vale da morte. Diante de nós, o inesperado. Aconteceu alguma coisa inesperadamente, compelia-nos ao êxtase, que levou a uma felicidade imensa do grupo todo ali, né? Ô, Júnior, Sim. essa prece dessa companheira aí foi maravilhosa. Foi a prece, né? Sim. Foi a prece. E acredito que ela vai fazer melhorar o próprio companheiro, né? Com certeza. E outra coisa que eu achei assim muito importante, ela não participou nem Do planejamento do do crime. planejamento, do pensamento, muito menos executou tal coisa, mas olha que interessante que ela traz para si a responsabilidade, né? Sim. Super interessante isso, super bacana isso, né? Sim, muito. Ela se põe numa condição de partícipe indireta pelo usufruto dos bens e do carinho dele. Porque era isso que ele queria proporcionar a ela, né? Ainda que de forma criminosa. E Sim. aconteceu alguma coisa inesperada que levou André Luiz Hilário e Silas ao êxtase. Enquanto falava em lágrimas, coroava-se Alzira de safirino esplendor. Enquanto ela orava, ela emanou uma luminescência azulada, né? A doce claridade a se lhe irradiar do coração, mais do centro, né, cardíaco, essa luz azul, inundou todo o quarto, inundou todo o aposento.
E assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, ela está muito emotiva, é uma oração muito emotiva. Excelso, quer dizer, não foi pouco, foi muito, muito, mas depois que ela silenciou, as luzes são respeitosas, né? Excelso, excelso jorro de luz prateada desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo. Quer dizer, todo mundo que foi ali, que estava ali naquele quarto, naquele aposento, recebeu sim, mas especialmente, principalmente, o enfermo, que desferiu longo, não um gemido, um longo gemido de dor humanizada e algo consciente, né? Então ele já não deu um grito animalesco, curto, não. Ele deu um ai. Era algo inteligível, era algo humano. Ele expressou algo compreensível com um gemido de dor, né? A prece da Alzira lograra um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Ele está na enfermaria de uma colônia, já tem ali alguns dias, uns 8 dias, né? 6 dias da reunião que ela chegou ali, e deve ser o primeiro dia ou o próximo disso que ela vai fazer essa prece. Então ele está, vamos, sem muito se preocupar com um prazo, uns 10 dias ou menos, recebendo auxílio magnético do diretor da instituição, recebendo auxílio magnético do diretor da instituição. Agora, a prece da esposa fez por ele mais do que o conjunto de operações magnéticas que Druso fez por ele. Ele sintonizou mais com a esposa. Não é que ela é mais ou que é menos que Druso, ela é até menos evoluída que Druso, mas ele, o paciente, sintonizou com ela. E, na verdade, essas coisas não são comparáveis, né? Elas se somam. André Luiz só quer dar um detalhe, mas, naturalmente, todos esses benefícios que ele está recebendo, as operações magnéticas de Druso e a prece da Alzira agora, levaram a um estado melhor. As operações magnéticas de Druso serviram para que a prece conseguisse agora lograr um êxito significativo. Mas a prece de alguém com quem o paciente sintoniza. Antônio Olímpio descerrou desmesuradamente as pálpebras. Então ele abriu os olhos, né, significativamente. Ficou com o olho, as pálpebras, e mostrou no olhar a lucidez. Ficou lúcido, né? Com a prece da esposa. Olha que coisa. Dos que despertam de longo e torturado sono, agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava, enternecida, e bradou tomado de selvagem contentamento, né? Alzira! Alzira! Foi uma alegria selvagem, algo inesperado, uma alegria imensa. Ela, sentindo as lágrimas dela sobre o rosto, ela o beijando, né? Muito emotiva essa cena. Ela aconchegou-o de encontro ao peito, com mais ternura, como quem quisesse pacificar-lhe o espírito atormentado. Mas, a um sinal de sílabas, 2 enfermeiros aproximaram, restituindo-o ao sono, né?
Então, ele tem que voltar a dormir. Foi bom esse despertamento? Foi. Mas ele tem que ser... Ainda é uma necessidade que seja curto. Ele tem que voltar a dormir. Tentei algo dizer à sublime mulher, cuja oração nos erguera a tão culminante emotividade, mas não consegui. André Luiz se emocionou muito, 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 muito. Que ele quis falar alguma coisa para ela, não conseguiu falar, né? Não conseguiu. Aí ele vai refletir agora. Somente aqueles que viajaram por muitos e muitos anos, sob a névoa da saudade e da angústia, poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara irresistível. Então, André Luiz lembrou dos familiares dele, né? Que depois, quando ele, digamos assim, ele atendeu, lá no final do livro Nosso Lar, a esposa, porém já com outro marido, e os filhos que estavam um pouco desinteressados, ele, digamos, cumpriu o seu papel dentro daquela sociedade, dentro daquele clã familiar. Ele não quis mais saber. Ele não quis mais saber. Ele seguiu dos livros mensageiros em diante para se doar a toda a sociedade, para se doar ao mundo. Ele quis alargar o seu círculo de amor. Então, ele não mais voltou em casa. Ele não mais foi ver a esposa que estava com outro marido, ele não foi mais ver os filhos. Mas essa prece aqui fez ele sentir saudade. Fez ele ter uma saudade angustiosa de quem faz tempo que não revê os seus, né? Procurei observar, aí cabe a gente pegar aí quando foi escrito esse livro aqui, né? O livro foi escrito em 56, o livro Nosso Lar, se eu não me engano, é 45, então 46, não sei. Não sei, a gente não vai fazer afirmações categóricas. Mas tem aí, será, talvez uma década ou quase isso, que ele não encontra os seus? Pode ser. Pode ser, por essa fala que ele diz aqui. Procurei observar o semblante de Hilário, mas meu companheiro mergulhava a cabeça nas mãos. Mas o Hilário está também no mesmo estado emotivo, né? E fitando o valoroso assistente, notei que Silas buscava enxugar as lágrimas dos olhos. E Silas, enxugando as lágrimas. Consolei-me. André Luiz se consolou. Os grandes corações daquela casa de amor igualmente choravam. Olha como ele chama Silas. Olha como ele chama Silas. Ele não é o diretor da instituição, mas é alguém grandioso. Os grandes corações daquela casa de amor igualmente choravam tanto quanto eu. Eu, quem sou eu? Um mísero pecador em luta para sanar as minhas deficiências. E, contemplando Alzira, que se achava agora de pé, ela se levantou, acariciando os cabelos do infeliz, tive a ideia de que um anjo do céu visitava um penitente do inferno. Não é? Então, ela tinha uma significativa evolução, um grau de amor muito elevado, ainda que não tenha, digamos, muito intelecto, a ponto de saber o que deve ser feito, como é o caso do Silas, né? Porque é o Silas que está dizendo, agora posso fazer isso, pode fazer. Vamos lá fazer oração, pode fazer oração. Mas é ele quem decide, agora ele tem que voltar a dormir, né? Então, ela é muito elevada no amor, mas talvez ainda não tenha os conhecimentos necessários para bem dirigir o que deve fazer para que haja resultados proveitosos para o grupo, para os seus, desse amor, né? Mas, amor significativo. Foi Silas quem nos arrancou ao silêncio, oferecendo o braço à abnegada irmã para a saída, explicando prestimoso. Vamos ver, o Silas que dá a direção, né? Mas como que ele dá a direção?
Ele diz, vamos lá, gente, vamos lá? Não. Ele oferece o braço e explica para este moço. A oração trouxe-lhe imenso bem, mas não convém o despertamento, senão o despertamento gradativo. Gradativo. O sono natural, o sono reparador, ainda é uma necessidade em sua restauração positiva, no seu processo de melhoria, né? Alzira afastou-se como quem mais tranquila, né? Como que mais tranquila, apesar da flagelação moral do encontro. Ela não, né? Apesar daquela dor de encontrá-lo naquele estado, mas estava mais tranquila. Minutos de valiosa conversação desfrutamos ainda nos diversos setores de trabalho do grande instituto, né? Até que, no momento aprazado, nos ausentamos os 4 devorando o caminho, que para nossa companheira representava uma cena de retorno ao antigo lar. Então, veja, saíram de lá da prece, foram fazer alguns trabalhos dentro da mansão. E depois vieram lá da região infernal para a terra, né? Voltando para a casa da Alzira. Na paisagem terrestre, enchia-se a madrugada de névoa rala e fria. Então, eles vieram na madrugada, né? Então, aí, ó, enquanto a gente está dormindo, estão trabalhando. Então, vieram aí na madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã, não sabemos, né? Por aí, madrugada. De volta aos velhos sítios que lhe haviam assinalado a dolorosa experiência, Alzira não disfarçava a emoção de que se via objeto. Ela foi lembrando, né? Que foi uma experiência difícil, dolorosa. Levemente amparada pelo braço de Silas, designava aqui e ali esse ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam as mais expressivas recordações. Isso tudo vai acontecer com a gente, né? Isso tudo vai acontecer com a gente. Então, Júnior, eles estão voltando para o mesmo ambiente no qual ela viveu com ele, é isso? Sim, sim. E será que ela vai reencarnar também no mesmo cenário? Tem que ser. Ele vai nascer como filho do filho, o Antônio Olímpio, então ele vai herdar as terras. Ela vai casar com ele, então ela também será proprietária das terras, para receber os 2 irmãos que foram assassinados como filhos, para lhes restituir a vida e os bens. Então, faz parte do plano disso. E agora, o momento inicial do plano é o seguinte: não é o momento inicial do plano, assim como quer dizer, eu vou agora fazer esse trabalho aqui com esse resultado. Não. Uma atividade que vai levar um prazo, talvez significativo. Ela tem, com o auxílio dessa equipe espiritual, de tirar os que foram assassinados, as vítimas de lá da fazenda, e trazê-los para a Mansão Paz. Essa é a primeira tarefa, que não vai ser cumprida rapidamente, né? Uhum. Lembra lá do que falou o ministro Sanzio? Essa é a tarefa que ela tem que fazer. Então, vamos lá. Tá. Então, ela está vendo lá e recordando, né, do que foi mais expressivo de lembrança ao ver os objetos, ao ver o caminho, os pastos. De repente, desvelou-se-nos em estreita planície o casario em que se desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar revelava sólida construção em franca decadência. O cara é muito rico, mas ele não pinta a casa. Ele não conserta as portas, ele não... O dinheiro está só guardado, ele deixa a fazenda, a casa, um bagaço. Uma franca decadência da casa.
Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins arruinados pelo pisoteio constante dos bovinos de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes destruídos e as varandas imundas falavam sem palavra da desídia, da indolência, do desleixo, da preguiça dos moradores. E entidades estranhas, embuçadas, encobertas, um rosto coberto, uma espécie de manto, em largos véus de sombra, transitavam absortas, quer dizer, imersas nos seus próprios pensamentos. Diversos espíritos com um capuz assim, né? E você percebia que eles estão fechados dentro deles mesmos. Transitavam nos grandes terreiros como se ignorassem a presença umas das outras. Tão absortos que eles ignoravam a presença uns dos outros, ainda que estivessem fazendo a mesma coisa. Com visível receio de ser ouvida, a esposa Antônio Olímpio notificou-nos em surdina. Então, ela ficou com medo de ser identificada por essas entidades embuçadas, né? Então, ela falou baixinho. São onzenários, quer dizer, são agiotas, né? São pessoas obcecadas pelo dinheiro. São agiotas desencarnados, trazidos subrepticiamente, quer dizer, as ocultas, furtivamente, até aqui por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem a usura no espírito do meu filho. Então vejam aí o que ele fez. Esses espíritos fechados nele mesmo, ocultamente deles próprios, eles vieram parar nesse local, trazidos pelo Leonel e Clarindo, sem mesmo que eles soubessem. Não nos enxergam? Perguntou Hilário, compreensivelmente intrigado. Não, confirmou Silas. Com certeza, nos identificam a chegada. Tem alguma sensibilidade de identificar que chegamos. Entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias em que se mancomunam, né? Então, encontram-se, mas eles estão muito fixados nas próprias ideias que carregam, pensando em recursos financeiros. Não se preocupam com a nossa presença. Podem até nos identificar, mas não estão preocupados conosco, desde que não lhe penetremos a faixa mental, comungando-lhes os interesses. Então, essa é a condição, eles não estão nem aí. Agora, se você entra na faixa mental deles e quer auxiliá-los a como encontrar mais recursos, aí você chamou a atenção deles. Ou se você também quer, digamos, diminuir os recursos do que eles estão pensando em como angariar, você também chamou a atenção deles. No primeiro caso, para o auxílio, no segundo, para despertamento de raiva, né? Isso quer dizer, comentei, que se algo lhe falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos dispensariam melhor atenção? Exatamente. Quer dizer, eles querem ouvir assuntos sobre dinheiro. Senão, você não vai ter a atenção deles. Vamos parar por aí, né, gente? Vamos parar por aí. Esse capítulo é interessantíssimo. Não por esse conteúdo inicial, mas pela conclusão que se vai chegar no final dele. Vocês vão ver que coisa magnífica e que risco nós corremos por uma invigilância, por desejos indevidos. Sim, Júnior, pode falar. até porque
pelo que a gente vê aí no dia a dia da sociedade, esse assunto é um assunto comum, Do dinheiro, né? não é? É, Muita gente tem essa avidez aí, nos dias sim, atuais, essa necessidade, essa coisa, e a gente vê isso nas famílias. sim, Então verdade, é um assunto atual, pertinente e que penso eu que está presente em muitas famílias. sim. E não é nem só o do dinheiro, são todas as espécies de equívocos, né? Em que nós, humanos, podemos nos adentrar, seja o do dinheiro, seja o da raiva, seja do sexo, seja do que for, tem um monte de espíritos preparados para nos majorar, a tornar máximo o nosso desvio. Sim. Isso é o E que vai também, ser João, relevante. até os nossos excessos, por exemplo, temos que vigiar muito, tem que tentar ponderar tudo o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer, nada de mais e nada de menos, tentar manter o equilíbrio, porque esse equilíbrio ele é fundamental para agora, para o antes, para agora e para depois, né? Esse capítulo vai nos levar a conclusões muito profundas. Vocês vão gostar. Não percam a cena dos próximos capítulos, porque esse conteúdo é magnífico, magnífico. Maravilha. Magnífico para a gente prestar muita atenção a todo instante em nós mesmos. Beleza? Sim. João, nós já estamos chegando, porque nós paramos na página seguinte, na 111, né? Ali, quem são vocês? Somos amigos. Ali nós paramos bem aí, no dia 18 de março de 2020. No estudo presencial, né? Foi bem aí. Não que a gente ficou, digamos, por não estudar o livro Ação e Reação, nós estudamos outras obras, não foi? Foi. Na crença de que... Exato. Na crença de que... Estudamos o Evangelho inteiro, não foi? Exato, e fomos do começo, né? Que a gente também já tinha a gente já tinha adiantado um pedaço do Evangelho e aí a gente retomou do início. Muito bom. Beleza, gente, beleza. Vamos lá. Agora vamos para o céu e inferno, né, Malu? Você tem que trocar aí a